Vamos a mais uma aula de matemática do primeiro ano do ensino médio, a nossa aula número 4. Nós vamos fazer a correção dos exercícios números 1, 2, 3, 4 e 5, que estão na página 64 e 65 do caderno Aprender Sempre. E o assunto que nós vamos ver é sobre notação científica. Então, vamos começar lá pela página 64, o exercício número 1. Então, nós temos aí: escreva cada número na forma de potência de 10. Então, eu fiz alguns exercícios, não todos, né? Só para deixar de exemplo aí. Nós resolvemos a letra B, letra E e a letra G. Então, na letra B nós temos o número 1000. E para escrever em forma de potência, como vocês podem perceber, aqui nós temos 3 zeros. Então, isso corresponde a 10 elevado à terceira, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. É a mesma coisa. Então, você perceba que nós não mudamos o número. Nós só escrevemos o mesmo número 1000, só que agora em potência, né, de base 10. É a mesma coisa. Então, tanto faz eu escrever 1000 como 10 à terceira. 10 à terceira ocupa um espaço menor, né? Então, a notação científica é para nós escrevermos números muito grandes ou números muito pequenos. No exemplo, ou melhor, no exercício E, nós temos 1 sobre 10, uma fração, né, 1/10 aqui, que corresponde em número decimal ao 0,1, é a mesma coisa. Então, tanto faz você escrever em forma de fração aqui, 1 sobre 10 ou 0,1 é a mesma coisa. Só que nós vamos escrever em forma de potência na base 10. Na base 10 significa eu escrever um número entre 1 e 10. Ou seja, o primeiro número sempre a partir de 1 e abaixo do 10, né? Então, eu escrevi 1, então significa vezes 10 a menos 1. Por que menos 1? Quando eu escrevo 1, eu desloquei a vírgula aqui, né? Desloquei uma casa aqui, ó, para escrever 1 aqui, ó. Então, essa vírgula passou para cá. Então, esse número 1 é a mesma coisa de eu escrever 1,0 aqui. É a mesma coisa. Então, como eu desloquei uma casa aqui para a esquerda, por isso que é negativo, 10 a menos 1. Então, esse 1/10 aqui, em forma de fração, corresponde a 10 a menos 1 na forma de potência na base 10. Assim como também 1 sobre 1000, só que agora são 3 zeros, corresponde em número decimal aqui 0,01, né? 0,001. Ou seja, deslocamos 3 casas até chegar no 1 aqui, ó. Você pode ver, o jeito de contar é assim: 1, 2 e 3. Porque aqui nós temos 3 zeros aqui, ó. Então deslocamos ali 3 zeros. Ou seja, escrevendo isso aqui em forma de potência de base 10, 1 vezes 10 a menos 3. E 1 que multiplica ele mesmo dá 10 a menos 3. Está aqui. Então, 1 milésimo corresponde a 10 a menos 3 em forma de potência na base 10. Agora nós vamos fazer o contrário. O número aqui está escrito em decimal, ou o número inteiro aqui, e nós vamos escrever no formato de notação científica. Peguei aqui o exemplo do 4, né? Então, 0,00004. Então, nós temos aqui, para escrever
Em notação científica, como eu falei, o primeiro número tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então eu peguei o 4 aqui. Peguei o 4, que é um número maior que 1 e abaixo de 10. Que a gente está escrevendo na base 10. Por que 10 a menos 5? Vejamos quantas casas que eu vou deslocar aqui. A vírgula veio para cá, né? É como se escrevesse 4,0. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula veio aqui. Por isso que é 10 a menos 5. Nós deslocamos 5 casas. Então esse número 0,00004, escrito em forma de notação científica, corresponde a esse número aqui, 4 vezes 10 a menos 5. Percebam que eu quero frisar que esse número aqui não é diferente desse, são iguais. São maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Esse outro aqui, 24 milhões. 24 milhões corresponde a 24 vezes 10 a sexta. Por que 10 a sexta? Ó, o 24 está aqui. A partir do 24 eu tenho 6 zeros. Observa isso aí, 6 zeros. Então por isso que eu coloquei 6 aqui. Ó. Aqui tem o 6. Mas, como eu disse, esse primeiro número aqui, quando você escreve em notação científica, ele tem que ser um número abaixo de 10 e maior que 1. Então, abaixo de 10 é 2,4. Só que eu tenho que compensar. Antes era 24, eu não posso mudar esse número aqui. Antes era 24 vezes 10 a sexta. Como eu desloquei, era 24 e desloquei uma casa, essa uma casa eu compenso aqui. Como aqui era 6, para compensar essa uma casa que eu desloquei aqui, somei mais 1, então por isso que é 2,4 vezes 10 a sétima. Próximo exercício é 0,0053. Então, o que eu tenho que fazer? Eu peguei o 5,3, que é um número abaixo de 10 e maior que 1, e vou fazer, por que menos 10 a menos 3? Vamos contar, a vírgula não está aqui? 5,3, olha. 1, 2, 3. Andamos 3 casas, por isso que é 5,3 vezes 10 a menos 3. Deslocou aí para a esquerda. Então, esse número 0,0053, em forma de notação científica, é escrito dessa maneira. É o mesmo número, só que escrito de uma outra maneira. Agora vamos lá. Continuando aqui na página 65, também o assunto de notação científica, nós temos o exercício 3, os números abaixo estão escritos em notação científica, só que eu vou escrevê-los com todos os números, né? 7,6 vezes 10 à quinta. Então, eu vou aumentar quantas casas? A vírgula aqui, olha, a vírgula não estava aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 7,6 vezes 10 à quinta corresponde a 760 mil. É a mesma coisa, só que escrevi com todos os números. Esse outro exemplo que nós temos na letra B, 9,4 vezes 10 a menos 3. Esse negativo é porque eu vou deslocar para a esquerda aqui. Então, a vírgula não estava aqui. Então, desloquei 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Aí coloquei a vírgula aqui. A vírgula aqui. Então, esse número, essa notação científica aqui, corresponde aqui ao número 0,0094. Continuando aí no exercício 4, agora nós temos a mesma coisa, de notação. Só que nós temos que lembrar de algumas coisas que nós já aprendemos lá no passado. Então, nós temos aí 3 vezes 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 ao quadrado. Então, a gente usa as propriedades aqui para não... perceba que é para facilitar, eu não tenho que ficar fazendo a conta aqui, né? Na verdade, se você quisesse fazer 10 ao quadrado, quanto que dá 10 ao quadrado? Dá 100 aqui, né? 100 vezes 3 dá 300, mais
10 ao quadrado, que dá 100 também, 100 vezes 4 dá 400, aí faríamos 300 mais 400 que dá 700, mas aqui a gente tem que manter a notação científica, esse é o objetivo. Se fosse um número muito grande, de repente aqui no lugar do 2 fosse 20, então isso ia dificultar nossas contas. Então esses conceitos matemáticos, eles ajudam a facilitar a gente, nós usando algumas propriedades, a gente não precisa nem usar a calculadora nem ficar fazendo conta. Então, o que eu fiz aqui? Algumas observações, observe. Quais são os fatores comuns aqui? Esse 10 elevado ao quadrado aqui, como aqui nós temos uma soma e uma multiplicação, eu vou ver os fatores comuns aqui, olha, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 2. São termos comuns, está aqui. E como são termos comuns, eu coloquei em evidência. 10 ao quadrado, aí o que eu fiz? Esse 3 vezes 10 ao quadrado, dividido por esse 10 ao quadrado aqui, que eu coloquei aqui, quem sobra? Sobra somente o 3. Desse lado, 4 vezes 10 ao quadrado, dividido pelo termo que eu coloquei em evidência aqui, que é 10 ao quadrado, sobrou quem? Porque 10 ao quadrado com 10 ao quadrado vai cancelar, sobrou o 4. Só fazendo esse último termo aqui, não sei se você entendeu, você tem isso, né? 4 vezes 10 ao quadrado, aqui, 10 ao quadrado dividido pelo fator ali, esse 10 ao quadrado que eu coloquei em evidência aqui, 10, faz de conta que é um 10 ao quadrado aqui, é que é ruim escrever com esse lápis aqui do computador. Aí o que acontece? Você simplifica esse 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, sobrou quem? Sobrou o 4, que é o que está aqui. A mesma coisa é do lado do 3 vezes 10 ao quadrado. E aí o que acontece? Agora aqui dentro você pode somar 3 mais 4, que dá 7, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado aqui, aí a gente sempre coloca um número na frente, que é a mesma coisa de 7 vezes 10 ao quadrado. Que corresponde àquele número lá no início que eu tinha falado. 7 vezes 10 ao quadrado é 100, vezes 7, 700. Que é o que eu tinha falado lá no início. Aqui é um exemplo fácil, né? Deixamos aqui em forma de notação científica, né, que é o objetivo do exercício, mas poderia ter aí, no caso, termos expoentes muito maiores, aí dificultaria as nossas continhas. Então a gente usou propriedades para facilitar a nossa operação. Continuando aí na letra B, nós temos 3 vezes 10 ao quadrado vezes 2 vezes 10 à terceira. Aqui é uma multiplicação. Ora, se é uma multiplicação, não tem problema. Isso aqui não precisa colocar em evidência, é só multiplicar todo mundo. Então, eu multipliquei os números aqui inteiros, 3 vezes 2, 6, está aqui. E 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que é uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, o que é que nós fazemos? Conserva a base e somamos o expoente. Olha aqui, somou 2 mais 3, está aqui. Isso corresponde a 6 vezes 10 à quinta. Está resolvido. Essa é a resposta aqui. Esse outro, na letra D, é 8 vezes 10 à sexta, dividido por 4 vezes 10 à terceira. É a mesma, podemos escrever aqui, dessa mesma forma aqui. 8 vezes 10 à sexta, dividido, né? Forma de fração aqui, por 4 vezes 10 à terceira. 8 dividido por 4 dá 2. 10 à sexta dividido por 10 à terceira. Como é uma divisão, conservamos a base, subtrai os expoentes. Está aqui, olha. 6 menos 3 dá 3. Resultado final, olha, é uma continha que parecia ser complicada, mas facilitou a vida. Resultado final, 2 vezes 10 à terceira. Por último, aqui nós temos esse exercício aqui. Ele começa aqui. O exercício é isso, né? É calcular o valor do x aqui. O exercício está aqui.
51.000, olha como é interessante nós usarmos as propriedades aqui. 51.000 vezes 10 a menos 3, mais 3 que multiplica a raiz de 6. Então, o que que nós fizemos aqui? Primeiro, transformei aqui, ó, 51.000, escrevi em notação, 5,1 vezes 10 a 4. Por que 10 a 4? Olha, a vírgula não está aqui? 1, 2, 3, 4. Por isso que eu compensei o deslocamento da vírgula. Como foram 4 casas, está aqui, 5,1 vezes 10 a quarta. Esse 5,1 vezes 10 a quarta corresponde aos 51.000 que nós temos aqui. Então, 5,1 vezes 10 a 4, vezes o 10 a menos 3, que já está aqui, e o mais 3 raiz de 6 que eu copiei. Aí, nessa multiplicação aqui, 5,1, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, 10 a quarta menos 3, aqui dá 10 a 1. 10 a 1 dá 10 mesmo, por isso que aqui está 10. Aqui tem o número 1, subentendido, né? Nem precisamos colocar. E mais o 3 raiz de 6. Esse, por enquanto, não dá para fazer nada. 5,1 vezes 10 dá quanto? Só deslocar, aqui nós temos 1, 0, deslocou uma casa. Então, passou para 51, mais 3 raiz de 6. Aí, você tem que perceber o que tem de comum entre o 51 e o 3. Que ambos são divisíveis por 3. Então, por isso que eu coloquei o 3 em evidência. Então, é importante você ter essa ideia aí. Porque, ó, 51 dividido por 3 dá 17. E o 3 raiz de 6 dividido por 3 sobrou quem? O raiz de 6, porque eu fiz isso aqui. 3 raiz de 6, que divide pelo termo que eu coloquei em evidência. 3. Esse 3 com esse 3 cancelou, sobrou quem? Raiz de 6, que é esse número que está aqui. Bom, esse é o resultado final aí. 3 que multiplica 17 mais a raiz de 6. Nós fizemos aí a resolução dessas operações usando algumas propriedades aí da potenciação. Agora nós deixamos a atenção. Fazer o exercício 6 da página 65 e o exercício 7 da página 66. Então, só confirmando, isso mesmo. 66. Exercício 7 está lá na página 66, ok. Aí o que você vai fazer? Envie a foto da resolução, os cálculos, não adianta só colocar a resposta. Você vai fazer as continhas aí e mostra para mim como que você chegou na resposta. Me manda para esse e-mail aqui, Oséias-Santos, tudo junto, né? @prof.educacau.sp.gov.br. Então, lá no assunto do e-mail, você vai escrever o seu nome, na parte de cima, né? O seu nome e a série, se é primeiro A, primeiro B, primeiro C. E lá no corpo do e-mail, escreva a mensagem lá, resolução do exercício 6 e 7, páginas 65 e 66. Não esqueça. E aí eu vou deixar isso para vocês me enviar no máximo até o último dia do mês, 28 de fevereiro. Ok? E até nossa próxima aula e bons estudos aí. Qualquer coisa que você tiver dúvida, pode me comunicar lá no Zap ou via e-mail, que é esse e-mail que está aí. Já tem os grupos das salas, já foram formados. Quem ainda não está nos grupos ainda das salas, depois me comunica para adicionar o número que a gente tem contato dos grupos. Até mais.